Quando Satanás, com as suas artimanhas, conseguiu enganar Eva e por sua vez levou Adão à desobediência, o pecado entrou na natureza deles. Esse pecado é o desejo de fazer a nossa própria vontade, ao invés da vontade de Deus. Eu quero ler para você um trecho de Gênesis 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. É isso que Satanás deseja. Ele quer que nós duvidemos da soberania de Deus e que nós passemos a nos importar em sermos felizes do nosso modo e fazermos as nossas próprias escolhas da forma como a gente julgar que é o certo. Para ajudar o seu povo a permanecer no caminho certo, Deus deu a eles leis que representavam a sua vontade. Mas as pessoas pecavam diariamente. Ninguém conseguiu se manter puro, livre do pecado. No templo, onde o povo de Deus adorava, havia um grande e grosso véu que ficava no Santo dos Santos. Era nesse lugar que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. O sangue de animais não poderia tirar a raiz do pecado. Depois que os pecados do povo eram perdoados, as pessoas continuavam pecando. Ninguém em toda a terra era perfeito, ou seja, sem nenhum pecado, e que pudesse resgatar de uma vez por todas o mundo do poder do pecado. Então Deus enviou o seu próprio Filho para realizar esse trabalho. Que Jesus teve que vir. Foi como um homem que Jesus teve que aprender na pele a não fazer a sua própria vontade. Ele também passou por tentações, assim como nós passamos, mas sempre negou a si mesmo. Jesus estava preso à condição humana. Tudo que nós sentimos em nosso corpo, ele também sentiu. As mesmas emoções. Jesus era o único que, por ser completamente puro, poderia interceder por nós. Por isso, ele é chamado de nosso sumo sacerdote e o nosso intercessor. Ninguém mais poderia ocupar esse lugar. Bom, vocês já sabem tudo que Jesus enfrentou e a forma como ele foi morto. Jesus não merecia essa morte, mas a morte dele, substitutiva, nos deu novamente acesso à presença de Deus. No momento da consumação lá na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a embaixo.
Essa é apenas uma parte da história cristã. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e em breve voltará. Aquele abismo que foi criado entre Deus e o homem no Jardim do Éden é do tamanho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Como está o seu relacionamento com Deus? Lembre-se que Jesus é o caminho. Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Se desejar, você pode, em seguida, orar comigo, entregando a sua vida a Jesus e pedindo que Ele venha reinar em cada área da sua vida e te transformar de dentro para fora. Senhor Deus, eu reconheço hoje que a minha condição é de pecador e eu reconheço que sozinha não posso vencer o pecado e que o pecado me afasta do Senhor. Mas eu creio que Jesus morreu em meu lugar para me dar acesso à sua presença e eu recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Reine em todas as áreas da minha vida e me transforme de dentro para fora. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.